Mateus, no capítulo 9, o versículo 1, do capítulo 10, o versículo 1. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para expulsarem e para curarem todas as enfermidades e todo o mal. E no versículo 5, Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidades de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Irmãos, isso é parte do que eu quero falar para os irmãos. A missão hoje que eu gostaria de lembrar para os irmãos, ela divide em fazer missão em casa, fazer missão na sua rua, fazer missão na escola onde você estuda, fazer missão com os seus vizinhos e familiares. E muitas das vezes, irmãos, pecamos e os nossos entes queridos estão a padecer necessidade e não têm a palavra que nós temos. A esperança deles é totalmente desesperadora pela situação, e nós temos a palavra de vida eterna e às vezes omitimos. E a Bíblia fala que aquele que omite essa palavra vai ter que prestar conta. Então vamos olhar hoje para os nossos vizinhos, ou mesmo vamos começar em casa. A sua família já serve ao Senhor? Você é um missionário de Deus? Eu quero te falar que quando o Senhor Jesus, lá em Mateus, chama os discípulos, Ele deu autoridade a eles. E esse ide de Jesus, Ele impôs nele uma autoridade tão grande, que é um dever do crente. O dever do crente não é só vir à igreja e dar aleluia e glória a Deus. Isso faz parte do seu culto diante do Senhor, irmão. Isso faz parte. Mas saiba que a sua responsabilidade na sua casa é muito grande para você prestar conta diante do Senhor daquelas vidas que estão ali. Nós não fomos salvos por acaso ou nem porque merecíamos. Nós fomos chamados do Senhor para uma grande obra, e essa obra nós não podemos deixar ela de lado. Então todos os dias eu me preocupo: será que eu tenho falado de Jesus para os meus funcionários? Todas as vezes que eu chamo um funcionário na minha sala, irmãos, numa das nossas conversas, eu pergunto para eles sobre a situação da fé deles. Eu preciso saber que se alguma coisa acontecer com eles, eu preciso estar diante de Deus limpo, porque eles ouviram uma verdade de mim. E para os seus funcionários, irmãos empresários, vocês têm lembrado de falar do Senhor Jesus? Saiba que você é mordomo naquele lugar. Saiba que o seu privilégio de estar ali é algo que Deus te deu, e você não pode sair a responsabilidade. Então, irmãos, o ide de Jesus foi que nós devíamos ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Então muitas das vezes nós deixamos de lado uma pessoa que é um campo fértil e pode ser um grande ganhador de almas, mas não temos a palavra para ele, porque nós o menosprezamos. Irmãos, quem somos, quem é eu, quem é você, diante de menosprezar uma pessoa para ouvir a palavra de Deus? Grandes homens da Bíblia e grandes homens da história, pelo olhar humano eles eram ninguém, e nas mãos do Senhor, que é o Criador, que fez o homem, foram grandes homens. Esses homens foram no decorrer do tempo e ficaram nos anéis da história, contada a sua história, porque antes não era nada, mas depois que tinham a palavra do Senhor, foram homens
de valentia muito grande. Fizeram feitos na história que até hoje são lembrados como homens valentes de Deus. E quando começaram, eram ninguém, eram José, era uma Maria, e não tinham nem, digamos assim, não tinha ninguém que o apoiasse para falar assim, não, ele tem uma cobertura forte, ele é filho de fulano, ele é filho de ciclano. Isso nos traz a conhecer que a salvação é algo que é individual, e o projeto de Deus na sua vida é individual para cada um de nós. Então, sabemos disso, passamos a olhar a missão como um agente missionário. O agente missionário, irmãos, ele é aquele que não é só porque ele veio aqui na frente e os nossos líderes impetrou a mão sobre eles e os abençoou e falou, agora você sai com a credencial que você agora é um missionário, agora você pode fazer a obra do Senhor. Irmãos, esses missionários são homens chamados de Deus realmente, mas eu quero te falar e te trazer a responsabilidade. Você é um missionário de Deus. O Senhor não chamou alguns. Quando o Senhor chamou os discípulos, Ele chamou todos aqueles que estavam ali e falou assim, ide por todo mundo. Quando Ele chama a primeira vez em Mateus 10, no versículo 1, e a partir do versículo 5, Ele chama para que eles não fossem muito longe. Era para eles irem procurarem os irmãos dele. Irmãos, é muito fácil às vezes fazer missão num lugar longe, mas como agente missionário de Deus, você precisa ter a convicção que o seu testemunho tem que falar mais alto, e você precisa falar para o seu irmão. E quando nós falamos de falar para um irmão, um primo, um tio, um avô, uma avó, a responsabilidade é muito grande, porque que de maneira eu estou portando diante deles para poder pregar uma fé nova, para poder falar de algo que eu não estou vivendo. E eles sabem disso, irmão. Se você não estiver vivendo aquilo que você está pregando, é algo que nós precisamos estar então amparados na Bíblia, amparados na convicção de que somos um agente missionário de Deus, e temos de trazermos essa responsabilidade, porque na realidade, irmãos, não são os pastores que produzem ovelhas. Para nós que falamos, irmãos, nós temos a palavra que vai melhorar a sua vida, para que você possa dar essa vida para outro. Mas quem produz ovelha é outra ovelha, irmãos. Imagine você olhar do seu lado e ver um irmão, e pôr um propósito no seu coração diante do Senhor, que neste ano você vai ganhar uma alma para Jesus. Eu não falo nessa igreja, mas seríamos muito mais. Você sabe por quê, irmãos? Porque essa palavra é uma palavra que muda a vida das pessoas. E não é possível que diante de você não tenha passado uma pessoa angustiada e ferida, e você tinha a palavra da vida e não conseguiu falar para eles. Irmãos, é muito bom falar de Jesus. É esse Jesus que nos salvou, nos redimiu, nos tirou de um lago de podre, de lama e charco terrível, e nos deu vestes novas. É esse Jesus que nos alegra e nos motiva a caminhar crendo num céu maravilhoso. Falar de um Jesus que muda a vida de uma pessoa pecadora e transforma ele num cidadão de bem. Irmãos, isso é algo extraordinário. E quando os anjos viram essa possibilidade, eles chegaram a pedir essa responsabilidade para eles.
e o Senhor não deixou que essa responsabilidade fosse dos anjos. Ele deixou que essa responsabilidade fosse nossa. E você sabe por quê? Porque nós teríamos que ter gratidão àquilo que recebemos de graça. E nem isso nós não temos feito no dia a dia. Eu falei que os agentes missionários de Deus, muitas vezes nas nossas igrejas, nós temos agente secreto. Eu tenho uma dificuldade, irmãos, eu preciso te contar que às vezes se você me vê na rua e eu não te cumprimentar, é porque eu não tenho uma capacidade boa de gravar fisionomia. Mas se você me cumprimentar, saiba que serás abençoado, porque eu tenho uma bênção de Deus para te dar a hora que você me cumprimentar. Agora existem irmãos que a gente conhece, que cumprimenta eles na rua e eles quase escondem, principalmente quando você sauda eles com a paz do Senhor. Irmãos, ser agente de Deus e ser secreto no Brasil, eu quero te falar que você está perdendo o seu tempo. Jovens, a Bíblia te manda várias mensagens que vocês são fortes, mas sejam missionários de Deus, destemidos. O mundo oferece muita coisa e é tudo passageiro, porque o que nós levamos dessa vida é simplesmente nada, porque a palavra do Senhor fala que nós temos que ter o nosso bom tesouro guardado no céu. Então tudo nessa vida é passageiro. Então, na sua universidade, o seu professor, aquele homem chato, que você sempre ouve ele falar umas matérias muito enjoadas, e ele acha que ele é o cara, ele não tem Jesus, ele não é ninguém. Você precisa saber o jeito de conversar com ele, precisa. Mas você pode saber que quando você abrir a sua boca para falar nas coisas de Deus para ele, você vai ter o bálsamo que ele nunca ouviu falar. E se já ouviu, um dia ele pode ter até zombado. Mas saiba que na autoridade do Senhor, o dia que você abrir a boca para falar para ele, ele vai sentir algo que ele nunca sentiu. E aquele homem duro e carrasco, diante da palavra genuína do Senhor, ele vai chorar. Porque muitas das vezes, irmãos, o meu menino lá da escola, as professoras chegam e falam assim: eu não sei o que acontece com o Edmar Neto, porque se eu estou contrariado, ele tem uma palavra para mim. E eu tomo isso como lição, irmãos. Ele é um evangelista de primeira. Eu fico encabulado da capacidade que Deus dá para ele em aconselhar pessoas. Uma pessoa que é mais velha do que ele, quase 35 anos, e ele tem a palavra de vida, porque essa palavra ela transforma, ela faz a pessoa que está angustiada ver algo que ele não conseguia enxergar. Ela faz com que o homem aflito consiga sentir um alívio. Aquilo é a palavra que alimenta a vida do homem. E para continuar, eu preciso te falar que, como missionário, nós temos que contribuir, porque o ID é muito grande. E a palavra do Senhor começou dizendo que era para nós irmos ali próximo, e depois fôssemos ganhando outras localidades. E hoje o Brasil é algo muito grande. Temos investido na obra missionária, temos conquistado muitos corações, mas ainda existe muitos corações a ser conquistados. Não existe um local que nós possamos falar assim: lá todo mundo já conhece o Evangelho. Não existe, irmãos, porque se você olhar na sua rua, tem muita gente passando a necessidade. Não é a necessidade financeira,
essa eles passam também, podem até passar, mas é a necessidade de ouvir algo diferente, ouvir algo que alegra o coração. Vendo algumas missões que são feitas na África, irmãos, eles têm aqueles grandes lugares, grandes salões que faz reunião, ou alguns lugares é só um descampado, aonde as pessoas se reúnem, e ali eles ficam um dia inteiro adorando ao Senhor, cantando, e não vão embora. Eles não têm nada que comer em casa, mas diante do Senhor eles têm algo que sacia até a fome física. Então, irmãos, nós não devemos nos deixar sem nos chamar a essa responsabilidade. E você vai falar assim: mas eu não sou pastor, eu não sou obreiro. Mas você lembra que eu te falei que é a ovelha que gera ovelha. Então, a autoridade existe e ela foi te dada. Você é responsável por uma grande autoridade que foi impetrada na sua vida, que em Atos, no capítulo 1, versículo 8: mas recebereis virtudes do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, e Samaria, e até os confins da terra. Então agora, irmãos, você não pode falar que você não tem autoridade de Deus. O dia que você aceitou Jesus como seu Salvador, essa autoridade foi te dada, e Ele te deu, e você tem que fazer uso dessa autoridade, porque muitas das vezes a obra cresce, e com ela cresce muitos serviços pastorais, e precisa de um pastor, e mais outro, e na realidade, se a obra parasse, nós não precisávamos, mas como a igreja do Senhor está em expansão, sempre vamos precisar, mas sempre há de ter falta. Por quê? Porque precisamos de cada dia que os nossos agentes missionários, as ovelhas do Senhor, a igreja do Senhor, seja compelida a fazer algo de que não para que o pastor veja, porque a Bíblia fala que existe galardão. Eu quero contar isso para vocês, se derem prazo. Existe galardão também, irmãos. Eu não estou falando só na ação de vocês correrem atrás, não. Existe galardão ainda. Então, irmãos, recebendo essa virtude, e quando nós não conseguimos chegar até onde o Evangelho tem necessidade de chegar, nós devemos contribuir para que o Evangelho chegue ali. A nossa igreja é uma das igrejas que tem um grande número de missionários no campo de missões, e por isso enfatizamos nos cultos de missões as doações. E muitas pessoas falam: o culto de missões, se você der dinheiro, tá bom. Não, irmãos, o dinheiro resolve em parte, mas se você não vestir essa autoridade de Deus, e saber da necessidade do ID de Jesus para o seu vizinho, para a sua família, não adianta você só contribuir. Isso resolve parte do problema, mas saiba que o seu vizinho, a responsabilidade é sua. Aleluia. Então, irmãos, em Isaías, no capítulo 52, versículo 7, o Senhor deu autoridade. Eu sou o Senhor que te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por conserto do povo e para a luz dos gentios. Então, irmãos, se nós somos luz e sal, nós precisamos fazer a diferença nesse mundo. Então, o decorrer da vida cristã, o decorrer da nossa caminhada de fé, precisamos nós precisamos entender que a responsabilidade da missão, a responsabilidade de ganhar almas, não está só nesse povo que vocês verem aqui, não.
se vocês não tiverem essa responsabilidade, tá certo que o Senhor vai cobrar deles. Porque a Bíblia fala que a quem muito é dado, a muito é cobrado. Mas a sua responsabilidade é muito grande, porque a Bíblia fala também que uma alma vale mais do que toda a riqueza do mundo. Então nós temos que ter essa preocupação em sermos missionários, falarmos do amor de Deus, falarmos daquilo que foi nos dado de graça, falarmos daquilo que para nós no Brasil é normal, é natural, mas para que países lá fora que têm as cortinas de ferro para o Evangelho, isso é anormal. E quando chega alguém com a palavra de consolo, para eles é um milagre, para eles é algo extraordinário, porque vivem sobre o jugo do inimigo, e só através da palavra do Senhor eles serão libertos. Então, nós, diante disso, o livro do Apocalipse, no capítulo 3, versículo 8, está escrito: eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra, e não negaste o meu nome. Irmãos, essa palavra, ela não é para o pastor. Eu preciso que vocês entendam que essa palavra é para a igreja, que mesmo na sua pequenez, mesmo na sua dificuldade, o Senhor falou que mesmo tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Lembra disso, irmão, todos os dias. Saiba que o nome de Jesus é o nome que precisa estar na sua boca dia e noite, porque o apóstolo Paulo, um dos maiores missionários que temos na Bíblia, ele falou que as coisas é loucura, as coisas de Deus para o homem natural é loucura. E se não fosse assim, não teria perseguição, não teria afronta, porque o homem natural não entende o homem espiritual. E eu quero agradecer os irmãos, agradecer o pastor, que Deus abençoe a cada um de vocês. E aqueles que têm essa dificuldade de saber, eu sou missionário, eu não sou. Se você tiver essa dificuldade, no final do culto, os obreiros e eu queremos orar por vocês, para que a chama do Evangelho, aquele que você recebeu de graça, aquele que às vezes você nem se preocupou, e na verdade você nem sabia que tinha alguém preso por essa palavra, você não deu muito valor. Mas se você quiser que o Espírito Santo abra o seu coração, e que essa chama fique queimando dia e noite no seu coração, nós queremos orar por vocês. Então no final do culto eu quero fazer essa oração para os irmãos que querem um novo patamar de vida, querem experimentar algo, e como o pastor falou, querem experimentar alguns desses sabores, porque a palavra do Senhor, ela é muito boa e viva e eficaz, mas quando ela chega diante do pecado, ela é incisiva, ela corta ele mesmo, ela é espada de dois gumes, ela corta em todo o tempo. Então, irmãos, eu convido vocês a fazer essa decisão, de mesmo que seja ruim a proposta, mas querer umbrar essa palavra e fazer como vários fizeram antes de você, com autoridade, falar: eu sou destemido do Senhor, eu serei um atalaia nesses últimos dias com a palavra de verdade. E eu agradeço o pastor pela oportunidade, em nome de Jesus. Transmitida pelo nosso querido irmão, onde ele frisou a importância de nós, cada um de nós, né, irmãos, sermos verdadeiros missionários nas mãos de Deus. Porque missão, ela não só é feita
lá na Eritreia, onde nossos irmãos estão sofrendo, mas ela é feita também no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana, né? No trabalho, na escola. Nós precisamos da graça de Deus, porque não é fácil. O inimigo arma as suas ciladas, suas dificuldades, para nos tirar do centro da vontade de Deus, mas nós temos que resistir firme e vencermos os obstáculos. Meus amados irmãos, que entrou aqui na igreja nessa noite com o desejo de entregar a sua vida para Jesus. Talvez Deus tenha falado ao teu coração de alguma forma, através dos hinos, através dos louvores, através da palavra, ou até mesmo através desse documentário. E nessa noite você está aí sentado no banco, mas o seu coração está ardendo e você está com uma grande vontade de levantar as suas mãos e aceitar Jesus como Salvador. Então eu gostaria de perguntar se nessa noite há entre nós alguém que quer entregar a sua vida para Jesus. Dê um aceno assim. Nós queremos fazer uma oração por você, para que Deus perdoe os teus pecados e possa colocar no seu coração a certeza de salvação. É a coisa mais preciosa que um ser humano pode adquirir aqui nessa terra, é ter a certeza da sua salvação. Não tem coisa mais preciosa do que isso. E isso o ser humano só consegue quando Jesus entra dentro da sua vida, quando ele tem uma experiência com Deus, quando ele tem um encontro com Deus, quando ele se sente morada do Espírito Santo, é que ele tem a certeza da sua salvação. Tem alguém nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus? Dê uma cena assim, para que tudo mude na sua vida. Eu tenho certeza que quando você tomar esse passo, tomar essa decisão, a sua vida muda, a sua vida será uma nova vida, você será uma nova criatura, você será um novo homem, uma nova mulher. Vai ficar aqui na frente todo o jugo do pecado que te acompanhou até hoje, e você vai sair daqui livre, leve, saciado, alegre, feliz e com uma certeza de que o teu nome está no livro da vida e você vai morar nos céus. Tem alguém para Jesus nessa noite? Dê uma cena assim com a sua mão. Nós vamos orar por você e já estaremos encerrando o nosso culto. Tem? Por favor, mais uma vez, tem alguém que chegou aqui e quer decidir em aceitar a Cristo? Tem alguém? Tem? Aqui? A Bíblia diz: e se o Espírito Santo falar no teu coração, não endureça o teu coração, não resista à voz de Deus. É uma guerra muito grande nesse momento, porque o adversário de nossas almas não quer que ninguém se entregue a Cristo. Ele quer segurar as almas, ele quer prender as almas, ele quer cegar as almas para que elas não vejam a glória de Deus. Mas do outro lado tem o Espírito Santo de Deus que está dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Bendito seja o nome do Senhor. Tem alguém? Se você quer sentir alívio, venha nessa noite, aceite Jesus como teu Salvador. Você vai ver que a sua vida vai mudar. Tem alguém? Tem alguém? Aleluia. Não tem? Muito bem. Que Deus abençoe a todos os irmãos, que Deus abençoe a igreja. Nós vamos passar agora, vamos numa palavra, e até virei a Bíblia ali rápido, dei uma olhadinha quando o Senhor Deus falou com Josué, e a palavra diz assim: e Jericó estava cerrada, fechada, lacrada, ninguém entrava, diz a Bíblia, e ninguém saía. Aí o Senhor Deus disse a Josué: eis que tenho dado esta cidade em tuas mãos, tão somente
povo ele comece a rodeá-la. E eles começaram, conforme a palavra de Deus, rodear, andar em volta da cidade de Jericó. Ela estava cerrada, trancada, eram 2 muralhas, 17 metros de altura, segundo a história. Ninguém entrava, ninguém saía. Um grupo de gente pelo lado de fora precisava da solução, precisava daquelas muralhas derrubadas, destruídas. E a palavra de Deus foi essa: começa a rodear a muralha, e os sacerdotes vão na frente, os soldados atrás, e o povo, vocês vão rodear a muralha. E isso me chamou a atenção. E eu pensei, o Espírito Santo falou comigo: olha, tem gente aqui, nesta noite, que tem umas muralhas para serem derrubadas. E você chama o povo para rodear essas muralhas com oração. Aleluia. Eu olhei para vocês aqui, irmão. O Espírito Santo falou: tem pessoas que estão aqui esta noite e as muralhas estão fechadas, estão cerradas, portas trancadas, portas fechadas. Eles precisam ter muralhas que sejam derrubadas, eles precisam ter portas abertas. É preciso o povo rodear essas muralhas com oração. Aleluia. E se você, irmão, está ouvindo essa palavra, é alguém assim, a igreja de Jesus está aqui, o povo de Deus, para rodear a muralha com você, orando e pedindo a Deus a solução para derrubar essas muralhas, abrir essas portas, esses terrores, e você obter a vitória que Deus tem para você. Sai do seu lugar, vem aqui agora, vamos orar juntos, vamos rodear essa muralha agora, em nome de Jesus. Cadê o conjunto? Cadê o conjunto? Vocês penduraram a coisa do salgueiro lá, que negócio é esse? Vamos aí, vamos aí, vamos aí. Aleluia. Tem alguns irmãos já vindo, tem os irmãos chegando aqui. Tem muralhas a serem derrubadas, portas